Abrirei meus lábios num canto de amor. Abrirei meus lábios num canto de amor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Abrirei meus braços e o meu coração. Abrirei meus braços e o meu coração para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória ao Divino Espírito. Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das páginas bíblicas hoje temos duas mulheres, Zelfa e Bala. Na história da nossa igreja, uma mulher impactante, Santa Joana d'Arc. E por fim, Luzia Guiomar Pereira Lopes, como um exemplo do nosso tempo, uma mulher de fé. Vamos então iniciar nossa reflexão fazendo a oração. Creio em Deus Pai, que criou a mulher e o homem à sua imagem, entregou aos dois o cuidado pelo mundo e viu que isto era muito bom. Que pediu o consentimento de uma mulher para realizar sua obra da salvação. Creio em Jesus, Filho de Deus, nascido de uma mulher, que escutava e valorizava as mulheres e as protegia contra os homens acusadores, que tinha mulheres discípulas, que o seguiam e serviam, que apareceu primeiro a Maria Madalena e as mulheres, e as enviou para transmitir a boa nova da ressurreição aos discípulos. Creio no Espírito Santo, sopro e princípio de vida, que foi derramado sobre as mulheres e os homens no dia de Pentecostes, e que ainda hoje anima a comunidade igreja em direção à igualdade, pois todos, mulheres e homens, são um em Cristo. Mulheres na Bíblia. Hoje falaremos de Zelfa e Bala. Zelfa e Bala eram empregados de Labão, sogro de Jacó. Labão deu Zelfa para Lia, sua filha mais velha, e Lia a entregou como esposa a Jacó. Labão deu Bala como empregada para Raquel, sua outra filha, e também Raquel a entregou como esposa a Jacó. Cada uma das duas empregadas gerou filhos para Jacó. Por isso, essas duas mulheres também são consideradas matriarcas do povo de Deus. Mais tarde, ao falar da história de José, a Bíblia dá essa notícia curiosa. Ela diz que José, o primeiro filho de Raquel, ajudava os filhos de Zelfa e de Bala, mulheres de seu pai. Nas entrelinhas dessa ajuda, transparece algo sobre a vida delas. Elas eram escravas, sem liberdade para dispor de sua própria vida. Eram doadas e trocadas de donos, conforme o querer do patrão ou da patroa. Eram usadas para gerar filhos, prazer e dinheiro aos donos. A notícia de que José, filho de Raquel, ajudava os filhos de Zelfa e Bala, talvez seja um gesto de ternura e de reconhecimento para com essas duas filhas de Deus exploradas pelos outros. Ainda hoje, nossas relações, nosso modo de viver e de nos constituir como pessoas
continuam sendo marcados pela visão patriarcal, causando em nossos corpos e em nossa dignidade grandes feridas. Toda forma de violência fere o coração de Deus e por isso precisa ser denunciada. Mulher e homem, juntos, somos imagem e semelhança de Deus. Coragem, ternura, princípio, doçura, mulher, ô mulher, irmã, companheira, guerreira, mulher. Coragem, ternura, princípio, doçura, mulher, ô mulher, irmã, companheira, guerreira, mulher. Irmã, companheira, guerreira, mulher. Irmã, companheira, guerreira, mulher. Continuando a contemplar o imenso quadro de mulheres que marcaram a história da Igreja, a história da humanidade, hoje queremos falar de Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc é representada sobre um cavalo com uma enorme armadura de ferro, quase que esmagando a sua figura franzina, ou então amarrada em uma coluna, enquanto as chamas e a fumaça a consomem. Há 600 anos são estes seus dois ícones, uma guerreira vitoriosa e uma bruxa moribunda. Nestas duas imagens estão condensados seus 19 anos de vida. A menina, nascida em 6 de janeiro de 1412, no nordeste da França, que ajuda sua família em casa e nos campos, mal conseguindo rezar, foi aquela que aos 13 anos de idade ouviu vozes do céu e se sentiu envolvida em um grande projeto: livrar a França e proclamar Carlos VII rei da França. Essa missão foi-lhe incumbida, disse Joana d'Arc, primeiro aos pais e depois às autoridades pelas vozes do arcanjo Miguel, de Catarina de Alexandria e de Margarida de Antioquia, que ela ouviu claramente. Tais vozes foram logo criticadas como brincadeiras de uma analfabeta, de olhos esbugalhados. Porém, quando aquela jovem de 17 anos, que fugiu de casa, predisse com exatidão uma derrota da França contra os invasores britânicos, as suas fantasias adquiriram maior valor. Ao ser examinada por alguns teólogos que a interrogaram sobre a sua fé, Joana foi posta à frente de um exército, que marchou para Orleans e a circundou. Em apenas 8 dias aconteceu um prodígio, em termos militares. Os ingleses foram várias vezes derrotados na batalha, onde a audácia da donzela foi incomparável. Orleans foi libertada e em 17 de julho de 1429 atingiu o auge da sua glória. Carlos VII foi coroado em Reims e ao seu lado Joana d'Arc com seu estandarte. No entanto, duas forças opostas e similares conspiram contra a donzela. De um lado, os ingleses, que não aceitam ser derrotados por uma jovem. De outro, os próprios franceses, generais e clérigos, que não queriam ser suplantados pelo mesmo motivo. Por isso, enquanto Joana d'Arc guiava a libertação de Copenhague, a ponte levadiça foi levantada antes que ela pudesse se livrar. Assim, a jovem foi capturada pelos borgonheses. Era o dia 23 de maio de 1430. Após 2 dias, a Universidade de Paris pediu aos membros da Inquisição que a jovem fosse julgada por feitiçaria. Carlos VII fez bem pouco para livrá-la, e no dia 21 de novembro, Joana d'Arc foi entregue aos ingleses. O processo começou em Rouen, em 9 de janeiro de 1431. Cerca de 50 homens, entre os mais cultos da França e da Inglaterra, julgaram a donzela. Bispos, advogados, eclesiásticos, prelados de vários níveis fizeram-lhe uma interrogação pormenorizada sobre as acusações de imputação, idolatria,
cisma e apostasia. A sua fé, suas roupas masculinas, as misteriosas vozes foram objeto de duras acusações e falsas reconstruções, às quais Joana, quase sem nenhuma instrução, respondeu com coragem e precisão. Perguntaram-lhe, entre outras coisas, se ela estava na graça de Deus, e respondeu: se eu estiver, Deus me protegerá. Se não estiver, que Deus me permita tê-la, pois prefiro morrer a não estar na graça de Deus. O julgamento de Joana d'Arc terminou no dia 24 de março. A heroína da França foi considerada uma herege e devia morrer. Assim, em 30 de maio de 1431, ela foi obrigada a subir na fogueira preparada na praça, onde morreu queimada viva, com os olhos fixos na grande cruz, que o frade Isenbar de Lapierre havia trazido para ela. A Igreja reabilitou solenemente Joana d'Arc em 1456. Pio X a beatificou em 1910 e 10 anos depois, Bento XV a canonizou. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Sou Guiomar Aparecida Lopes Domingos, caminho junto à Fraternidade Franciscana de Santa Maria dos Anjos, moro em Manhuaçu, Minas Gerais. Gostaria de falar de uma mulher que fez toda a diferença em minha vida de fé, Dona Luzia Guiomar Pereira Lopes. Nasceu em Carangola, mas viveu seus últimos 60 anos em Taparuba, Minas Gerais, onde criou seus 5 filhos, juntamente ao seu esposo, Sr. Tonhó. Este casal de quem vos falo eram meus pais. Minha mãe, mesmo com pouco estudo, tinha apenas o 2º ano primário, conseguiu passar num concurso e efetivou-se numa escola estadual como cantineira, até aposentar-se devido aos problemas de saúde. Sempre foi empenhada nas campanhas para a construção da igreja de São Sebastião. Quando pequenos, rezávamos o terço em família, orações ao deitar e levantar e visitas vicentinas com doações de cestas básicas. Quando tinha enchente em nossa cidade, ela acolhia as pessoas para dormir, almoçar, tomar banho e dava todo o apoio necessário. Sabia aconselhar as pessoas, era generosa e fiel nas coletas da igreja e mais tarde o dízimo. Gostava de participar dos movimentos Filhas de Maria, Apostolado da Oração, Grupo de Reflexão, Dízimo e outros. Tinha maior alegria ao visitar o Santíssimo. Viveu 94 anos de uma grandiosa experiência com Deus. Devota de Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia, uma vez que era cega de um olho desde pequenina, onde vovó fez um voto de tirar auxílio para as obras de casa em casa e ajudar a igreja, enquanto vida tivesse. E assim, Dona Luzia o fez. Era muito carinhosa e não esquecia dos aniversários dos filhos, amigos, parentes, compadres e comadre e também dos afilhados. Tinha tudo anotadinho em um caderno
para não se esquecer de ninguém. Amava receber visitas, acolhia a todos com muita receptividade e uma boa conversa. Seus últimos dias de vida acompanhava pela TV as missas, os programas religiosos e viveu feliz a sua fé. Sempre, apesar de muitas dificuldades enfrentada pela vida afora, foi uma cristã autêntica. Dona Luzia Guiomar, presente, presente. Obrigado, Guiomar, que nós possamos seguir de fato o exemplo dessas santas mulheres. Que Joana d'Arc, uma mulher tão forte, tão firme como nós ouvimos hoje, possa interceder por nós. Que nós possamos, assim, viver autenticamente a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Liberdade vem e pisa este chão de verde ramagem. Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem. Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher. Mira estas flores.